Anunciado como novo ministro das Comunicações, o líder do União na Câmara, Pedro Lucas Fernandes, pediu um tempo para avaliar se assume ou não o cargo. A Luciana Verdolim chega com mais detalhes sobre o deputado e vai nos dizer, Luciana Verdolim, ele pretende ajustar alguns detalhes com a bancada, é isso? Antes de dizer se aceita ou não o ministério, Lu? Olha, o discurso é esse, Kobayashi. Ontem mesmo, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, na saída lá da reunião, o presidente Lula com Pedro Lucas, Davi Alcolumbre e o ex-ministro Juscelino Filho, ela disse que a nomeação só vai se dar depois da Semana Santa, porque o deputado tinha algumas pendências, algumas questões para resolver, para colocar em dia. Agora, pegou mal, houve uma insatisfação aqui dentro do governo com a nota que foi divulgada pelo deputado hoje cedo, que mostraria que ele ainda estaria aí pensando, analisando. O governo está avaliando que a posse é certa e vai se dar depois do feriado. E o Pedro Lucas disse o seguinte, ele agradeceu a confiança do presidente Lula, mas diz que conforme alinhado com o próprio presidente, qualquer definição vai ser construída coletivamente em diálogo com a bancada do União Brasil lá na Câmara dos Deputados. Ele é líder da bancada, foi eleito pelos colegas, por isso diz que precisa conversar. Ele lembra que foi eleito para representar e de conduzir os interesses da bancada, sempre com equilíbrio e transparência, e não vai tomar nenhuma decisão antes de ouvir os parlamentares, com quem compartilha diariamente, segundo ele, a construção de uma agenda em defesa do país. Aqui dentro do Palácio do Planalto, a assessoria de imprensa do presidente diz que está valendo o que disse ontem a ministra Gleisi Hoffmann. A gente até resgatou a declaração para acompanhar. Vamos lá. Pedro Lucas só pediu até depois da Páscoa para assumir o ministério, porque tem que encaminhar algumas questões pessoais, enfim, de mandato e também em relação à liderança da bancada. E nesse interregno vai assumir interinamente, que já está assumindo interinamente, a secretária executiva. Segundo aqui o Palácio do Planalto, o cenário não mudou, apesar do tom estranho da nota. Muito obrigado, viu, Luciana Verdolim, por todos esses detalhes a respeito do novo indicado para o Ministério das Comunicações. Eu, Fábio Piperno, quero entender de você. Tem uma fila quilométrica de gente querendo esse ministério. Se perguntar quem quer ser ministro, dá briga lá em Brasília. E o que foi indicado está fazendo um doce ali para saber se vai, se não vai. Você acha que isso aí pode já começar azedando a relação entre o Pedro Lucas e o governo do presidente Lula? Eu acho que ele já está nomeado. Veja, a Gleisi ontem anunciou, né? Até a gente... Aliás, ontem à noite eu vi esse anúncio, me chamou a atenção, porque eu falei... Eu estava aqui na Jovem Pan com outros colegas e falei, olha o prestígio dela. Não foi nem, ou enfim, o presidente que falou, olha, o ministro vai ser o fulano. Ela foi lá e anunciou, o nome vai ser tal. Agora, não é fácil também para ele convencer o partido todo de que ele, como líder, que abrir mão dessa posição e ir para um governo que, obviamente, não é um governo apoiado por toda a União Brasil e jamais vai ser. Então, a gente não está falando de um deputado qualquer, está falando do líder de um partido que tem alas que aceitam ser governistas, aliás, desde que o Cabral chegou aqui, outros que são francamente antilulistas e alguns outros que sonham, inclusive, com um projeto aí, um voo próprio, como seria o do Caiado. Então, eu acho que ele está ganhando um tempo aí para fazer uma boa negociação interna e nada mais que isso. A impressão que eu tenho, diferentemente, Alan Gani, é que parece que o governo está pedindo por favorzinho para ele ser ministro, pelo amor de Deus, e ele está avaliando. Como é que você vê? Você acha que é mesmo um recado para a base? Está tudo certo com o governo, vai ser ministro, mas ele está dando um recado aqui para a base de que, olha só, vou lá representando a todos nós, tudo que eu faço é pensando coletivamente. Eu sou vocês aqui do União Brasil, né, nessa empreitada. E aí, Alan Gani? Eu acho que ele está com o mesmo problema do Hugo Mota. Ele quer sair bem com ambos os lados e não tem como sair, né? Você vai ter que fazer uma escolha, né? Quer dizer, o Hugo Mota colocar em votação lá o projeto vai desagradar, evidentemente, a ala do PT. Não colocar vai desagradar o PL. A mesma coisa aqui. Então, quer dizer, assumir o ministério vai agradar a ala do União mais governista, vai agradar o próprio governo, mas vai desagradar aquele União que é oposição. É insolúvel.
não vai dar, vai ter que descer do muro e assumir o ônus dessa decisão. É a União Brasil sendo União Brasil. É a União Brasil sendo desunião Brasil, Desunião no caso. Brasil. Eu quero também a leitura. Como é que você lê, o Gustavo Segré, este movimento do Pedro Lucas, essa manifestação que ele faz, ainda colocando algumas reflexões que terá adiante para saber se será ou não ministro? Eu não sei o que ele pensa, eu te diria o que eu pensaria no lugar dele. E aí, o que pensaria Segré no lugar do Pedro Lucas? Vamos lá. Ele é deputado pela União Brasil. Está convidado para ser ministro de um governo com popularidade em baixa, que ninguém sabe se o presidente Lula vai ser candidato à reeleição e, caso não seja, estão faltando candidatos para representar a UPT ou a esquerda em termos gerais, PSOL, PSD, DB e demais. Aí ele pensa, eu tenho que representar um partido que não tem um compromisso nem com a oposição, nem com o governo, nem com... não sei qual é a posição política, mas eu tenho uma dúvida. Se eu for ministro do governo, como que ficam meus eleitores? Porque daqui a 1 ano e 6 meses, muito provavelmente o deputado vai querer tramitar sua reeleição. Vai falar, eu quero ser eleito deputado de novo. Será que o eleitor desse deputado está supondo que o trabalho dele é representar o partido no ministério? Provavelmente não. Então ele está dizendo, compensa, e eu pensaria isso, compensa eu ir de ministro por 1 ano e meio e depois ficar de fora do Congresso? Porque o eleitor pode não gostar dessa situação. 1 ano só. Ele vai ter que se... Vai ter que sair antes. 1 ano. Vale a pena? Agora, que vexame seria se o deputado Pedro Lucas agora disse, eu pensei melhor e obrigado pela distinção que me dão, mas eu fico na Câmara dos Deputados. Vergonha de ter nomeado uma pessoa e ter dito publicamente que ele seria o ministro e depois que ele não assumiu. Mas aí, se ele der esse passo atrás, ô Fábio Piperno, isso contamina inclusive a relação com o partido, ou não? Porque ele não foi ele pedir a vaga, ele foi indicado pelo partido. O partido indicar alguém que depois dá para trás pode prejudicar também a garantia de que esse ministério continue com a União, né? Ou não? Você acha que, independentemente disso, não tem vez para nenhum outro partido? Não, eu acho que seria um vexame, sim. Seria uma derrota política, sem dúvida nenhuma. Agora, veja... Tem mais partido na fila, né? Então, PSD, né? Que é bastante. O PSD quer aumentar o espaço toda hora. Esse é outro partido que vive as suas ambiguidades, né? Quer dizer, por um lado fala em ter candidato próprio, em tomar outras posições, mas nos bastidores briga para aumentar o seu espaço na esplanada. É assim que muitos partidos, inclusive, agem. No fundo, ninguém quer perder poder, porque perder poder significa também perder verba. Perder verba em ano pré-eleitoral, acho que não faz bem a ninguém, né? Nessa semana mesmo, Alan Gani, a gente estava discutindo ali e recebemos informações de Brasília de que o governo, para as mudanças nos ministérios, espera contar com pessoas sem ambições políticas, justamente por conta desse prazo que eles têm que sair no começo do ano que vem, por conta de incompatibilidade de cargo, enfim. E o Pedro Lucas é um político, ele vem com esse histórico, ou seja... De alguma maneira, agradaria ao governo também não ter que contar com alguém que vai ter que sair logo no começo do próximo ano? Até porque, do ponto de vista do projeto, é muito difícil, né? Entregar um bom trabalho. O cara já não é da área, chega lá para se ambientar e daqui a pouco já ter que sair, mudar ministro de novo. Não tem projeto que para em pé, né, Alan Gani? Não, exatamente, né? E aí eu vejo que é um dilema, né? Acho que o Piperno levantou uma questão que é bastante interessante. Por um lado, você fazer parte de um ministério, isso te dá... poder do dinheiro. É claro que o União, o PSD, o MDB, eles querem, os republicanos, o PP, eles querem ministérios, eles querem fazer parte do governo, não porque eles compactuam com um projeto de governo, nada disso. Eles querem fazer parte do governo para ter poder, para ter verba, para ter grana. Né? E isso aumenta a probabilidade de ganhar a próxima eleição, né? no teu cargo parlamentar. Agora, por outro lado, eles querem tudo isso, Koba, mas sem ter o ônus de ter a sua imagem, como o Segré bem colocou aqui, atrelada a um governo
que está com desaprovação. Então você quer ter as duas coisas, só que essas duas coisas não conversam. Quer dizer, não é um casamento de papel passado, não, é um namoro escondido. É isso aí, é um namorinho escondido. Isso. Eu só quero a parte boa do namoro, ou melhor, eu só quero o namoro, que o namoro você só tem a parte boa. O casamento tem a parte boa e a parte ruim, né? Que você tem a convivência diária. Conhece alguém assim, ô Piperno? Alan Gani. Ah, tá certo. Olha que exposição, rapaz. 5 horas da tarde, toda a rede de rádio ouvindo um negócio desse. Aprendi com o Alan Gani isso aí agora. Agora vamos livrar o Gani dessa exposição toda, ô Gustavo Segré, e vamos pensar, a partir desta mudança, teremos outras em outros cargos, outros ministérios que vão já ali se movimentar, troca de ministros, como é que você vê? Tivemos já recentemente a Gleisi Hoffmann, no lugar do Padilha, né? A troca no Ministério das Comunicações, ou da Secretaria de Comunicações, que é outra. Agora essa do Pedro Lucas entrando no lugar do Juscelino. Você vê algum outro ministério precisando de mudança? Vê no horizonte essa possibilidade? Eu vejo 38 ministérios precisando de mudança. Mas se o governo não vê, quem sou eu para dar a minha opinião e meu palpite? É provável que o governo aproveite isso para fazer algumas mudanças. Confesso, eu pensei que ia ter mais mudanças de ministérios, até porque o resultado não está aparecendo. O governo vai gastar 3,5 bilhões em comunicação e não está chegando na base, não está chegando no povo. A inflação agora de alimentos acima de 1%, é a terceira mais alta nos últimos poucos meses. Isso preocupa, obviamente preocupa, porque isso afeta o bolso do consumidor. Eu espero que não seja necessário mais uma denúncia da PGR para que o presidente tome a determinação de mudar algum ministro. E parabéns ao trabalho do TCU, que agora, por exemplo, talvez quem mude vai ser o presidente do Fundo Previ, porque a TCU já acionou a PF e o Ministério Público para que investigue a problemática que está tendo no Fundo Previ. Espero que não seja necessário mais uma denúncia da PGR para fazer alterações. E você, Fábio Piperno, como você vê aí as outras possíveis mudanças? Não, eu imaginava desde o começo que seria aí num ritmo conta-gotas, até porque a medida, e agora há pouco você tocou num ponto importante, Alan, do calendário eleitoral. Então vai ficar, essa história de que, eu vou querer ministros que não tenham ambições, enfim, eleitorais, então vai ter que procurar a gente em Marte, imagina. Técnicos. Busca técnicos e resolveu a parada. Mas não é muito o perfil desse governo, né? Não, até porque você não busca técnicos aí para ministérios que hoje pertencem, hoje fazem parte, hoje viram praticamente capitanias hereditárias de partidos políticos. Você não vai tirar, por exemplo, um ministro do PSD e colocar um técnico. Seria o mundo ideal, mas a essa altura é utópico. O partido vai levantar a mão e falar, opa, a eleição já está cada vez mais perto. Você vai me tirar um ministério que dá verba, poder e tal? Então isso não vai acontecer. Mas, de qualquer forma, eu há muito tempo defendo algumas mudanças. Não creio, mas eu defendo outras mudanças. Agora, Gani, eu fico me perguntando qual é a dificuldade de se pedir aos partidos indicações que podem ser de políticos, mas com algum perfil técnico. Porque, assim, o político ele pode ter estudado alguma coisa antes de se tornar político, ele pode ter trabalhado em alguma área antes de ser político. Será que os partidos não têm nos seus quadros pessoas credenciadas para cada uma dessas áreas? Será que o partido XYZ não tem alguém que é com história no esporte, com história nas comunicações, com história na saúde ou em tantas outras áreas? Qual é essa dificuldade, Alan Gani? Eu acho que a dificuldade... Tem uma normalização da profissão política. O cara é político desde sempre e ele não estudou mais nada, ele só faz política. Eu vejo que é muito assim, muita gente até entra para a política sem a formação técnica. Agora, também tem um lado que o técnico é mais difícil de você negociar, porque como ele entende tecnicamente daquilo, vai ser mais difícil ele fazer algumas concessões. O político, seja pela falta de conhecimento técnico, ou seja porque ele já tem aquela predisposição, né? Ele é um político, afinal de contas, vai ser mais fácil, mais maleável fazer as suas concessões. Enfim, então, os próprios partidos, ou os caciques dos partidos, gostam desse perfil mais maleável, né? E essa é uma característica deste governo, né? Não só do Lula 3, mas o Lula 1, Lula 2 também, né, Segré? Colocar político em lugar técnico tem o seu custo também.
vai ter muita gente que defenda que o ministro deve ser político e que a parte de secretaria para baixo deveriam ser técnicos. Tudo bem, mas se for o ministro entendido na matéria do qual o seu ministério abarca, me parece que seria muito melhor para a população. Mas esse é o Brasil ideal, está longe de ser o Brasil real.